Oi, pessoal, meu nome é Daniela Prestes e eu estou aqui no meu debut desse universo digital. Eu vou confessar para vocês que eu tô nervosa, eu tô feliz, eu tô alegre, eu tô contente, tô entusiasmada, mas também tô envergonhada, também tô com medo. Mas enfim, na verdade eu vim aqui porque eu quero trocar com vocês, eu quero tricotar com vocês sobre paixões que eu tenho. E entre elas tem um assunto muito especial que eu adoro conversar, trocar figurinha, estudar, que é a astrologia. Mas antes disso tudo acontecer, as coisas não eram assim, né? A minha vida era uma coisa totalmente diferente. Eu vou confessar para vocês. Eu trabalhava como funcionalismo público, né? Trabalho ainda como funcionária pública e também com artes. Eu sou atriz. Né? Então imagine, nossa, que loucura é essa, né? É, a área do direito, funcionalismo público, artista, e de repente viu parar para né, astrologia, né? Que porra é essa? Então eu vou contar um pouquinho para vocês, se vocês puderem entender o porquê desse canal, né? E também porque ele é tão importante para mim como pessoa, de eu estar aqui, né, realizando um desejo tão querido meu de aprender sobre astrologia, trocar, né, informações, conhecimentos, ideias sobre esse universo tão legal, tão bacana que é, né, a astrologia. Então, olha só, eu sempre fui uma criança muito simpática, muito atirada, né, muito dada. E aos 7 anos eu comecei a fazer comercial de televisão, eu era atriz mirim, e eu fazia muitos comerciais na minha cidade. E foi um período muito legal. Eu filmava direto numa produtora que infelizmente não existe mais, chamada Cir Laboratório. Lá eu conheci muitas pessoas, né? Eu fiz muita amizade, era muito legal, era muito divertido, né? Eu filmava e na verdade eu estava brincando. Era assim uma diversão, era muito legal. Mas aos 15 eu tive um grande divisor de águas, que foi onde eu comecei a trabalhar, né, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Juizado de Menores, no setor de adoção nacional e internacional. E ao mesmo tempo, aos 15 anos, eu descobri a astrologia, né? Comecei a me interessar por isso, a perceber que era um assunto que eu poderia me aprofundar e me dedicar, poderia estudar. E também aos 15 eu senti uma coisa, eu quero ser atriz, eu quero me dedicar para isso, eu quero fazer teatro, eu quero estudar, porque, nossa, meu sonho é para uma emissora, uma grande emissora, e fazer cinema, fazer televisão, fazer novela, sabe? Eu era uma adolescente que tinha todos esses sonhos que é normal de um adolescente, né? E de todo o período que eu fui crescendo, eu sempre senti uma necessidade muito grande de estar conectada com um propósito, né? E era muito difícil, muito confuso para mim, porque eu amava muitas coisas, né? De um lado, era a questão de trabalhar com infância, de ter contato com a infância, com as crianças, né? Com quem eu trabalhava, com aqueles casais maravilhosos. E de um outro lado, um desejo muito grande de ser atriz, de ser artista, até porque eu venho de uma família muito grande de músicos, então a coisa sempre pulsou no meu sangue, né, a coisa da arte. E também essa coisa da conexão, de sentir vontade de um propósito, fez com que eu buscasse cursos de astrologia. Então foi aí que eu comecei a buscar pessoas e conheci meu primeiro mestre. Eu lembro que todo final de semana eu pegava um ônibus e eu ia para o Rio de Janeiro, onde eu fiz o meu primeiro curso de astrologia e de tarô com o Carlos Andrade. Hoje ele é uma estrela que ilumina esse céu e que muito me inspira. Depois, né, foi passando o tempo, eu conheci uma outra pessoa, chama-se, né, o meu segundo mestre, o Robson Papaleu. Ele é da Escola Gaia, em São Paulo. E eu lembro que durante esse período que eu ficava buscando conhecimento, era muito cansativo, porque, nossa, enfrentar um busão era complicado, né? E essa coisa da vontade
dessa sede, essa ânsia de ter uma conexão, de me sentir conectada com as pessoas, fez com que durante o período da minha vida no tribunal, eu eu queria muito sentir isso, né, esse sentimento. Eu comecei a passar por diversos setores lá dentro. Eu comecei, assim, a buscar conexão em diversos lugares e eu não achava essa conexão, né. Era uma ânsia, ao mesmo tempo era uma tristeza profunda, porque eu não conseguia encontrar, né, esse pote de ouro que eu queria muito beber, eu estava com sede disso. Até que muitas coisas aconteceram e eu conheci. Eu era uma pessoa meio triste, né, meio frustrada, meio triste, porque eu não estava me sentindo realizada profissionalmente e pessoalmente. Até que eu conheci uma pessoa maravilhosa, que é o meu terceiro mestre, né, também em São Paulo, que se chama Humberto Gentil. E eu comecei a fazer minhas revoluções solares com Humberto Gentil. E minha vida começou, né, a descortinar, as coisas começaram a ficar claras para mim, né. Eu fui para um setor que eu conheci pessoas maravilhosas e comecei a sentir essa conexão no tribunal. Ao mesmo tempo, do outro lado, eh, da parte artística, começou a cair o interesse, e ao mesmo tempo também que não pintava trabalho, sabe. Eu não era chamada para os testes e daí, eh, começou a meio que eu perdi o tesão com a coisa da atriz e do teatro, mas ao mesmo tempo começou a aumentar uma conexão com a astrologia. E foi aí que o Humberto Gentil virou para mim e falou assim: "Daniela, começa, né, a publicar sobre isso, começa a escrever, começa a se dedicar, olha com mais carinho para isso". E foi aí que eu comecei a colocar, né, nas redes sociais ali, né, pensamentos, né, coisas sobre astrologia. E daí eu me surpreendi, porque comecei a receber, mensagens, os amigos começaram a dizer: "Daniela, você tem tanto talento para isso, por que que você não se dedica?". E eu: "Ah, eu quero tanto ser atriz", eu sempre tinha uma coisinha lá de ser atriz, né, e eu queria aprender a produzir também, era coisa do teatro, esse negócio da arte que, né, que corre no sangue tão forte. E eu tinha uma esperança com isso. Até que numa outra revolução solar de um ano seguinte, eu pedi, né, eu trabalhei nessa revolução solar uma coisa da conexão, eu precisava me sentir conectada, eu precisava, sabe, resolver essa situação dentro de mim. Foi aí que eu acabei conhecendo a minha, né, outra mestra, que é um momento sensacional da minha vida, porque eu estava olhando ali o Instagram, não sei o quê, de repente eu vejo, né, uma pessoa super delicada chamada Cláudia Lisboa, e eu falei: "Pronto, né, é isso. Eu eu encontrei o meu caminho, eu encontrei essa conexão que eu, pô, estava sempre ali, né, na verdade nem na minha frente, estava dentro de mim, e eu não via, né". Eu decidi: "Não, eu vou voltar a estudar isso com mais seriedade, vou me dedicar e vou assumir isso", né. Mas não foi bem assim também. Como é que essa coisa de assumir a astrologia ela se manifestou? Né, eu tive, né, esse insight olhando a minha mãe, né. A minha mãe é uma pessoa sensacional, ela é funcionária, ela foi, né, ela é aposentada, uma funcionária pública aposentada, ela se chama Jane Pereira Prestes, ela trabalhou uma vida toda na área de infância, de crianças abandonadas, com adoção nacional e internacional. Então ela sempre foi para mim, né, e é uma referência, né. Então eu sempre tive aquilo de ajudar o próximo, de buscar isso muito forte por causa da referência da minha mãe. E quando ela aposentou, o que que aconteceu? Ela não se preparou para isso. Ela não queria, na verdade, mudar de vida, porque ela sempre foi muito feliz trabalhando com isso, né. E o que que aconteceu? Quando ela aposentou, a saúde dela ficou um pouco mais frágil, né. E o que que aconteceu? Eu não queria.
isso pra mim. E eu falei: "Eu preciso de uma transição de carreira". E foi aí que, nesse momento de transição de carreira, renasceu uma pessoa, né, conectada com a astrologia, e que hoje eu tô aqui com esse canal para trocar com vocês coisas sobre astrologia, sobre tarô, sobre desenvolvimento pessoal. Então eu tô aqui para convidar vocês, né, para curtirem esse canal e sejam bem-vindos.